Paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia em que nos reunimos para fazer o nosso devocional e ouvir a voz do nosso Pai. E hoje Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas, que está no Salmo 1, o verso 1 e o 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Deus busca constantemente um relacionamento puro e íntimo com o homem. A Bíblia mostra que Deus sempre está falando com seus servos com relação à santidade, com relação a se manter no centro da sua vontade. Aqui fala para que nós possamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não há como os servos de Deus continuar como ímpios, ter as mesmas atitudes das trevas, ser admirador daquilo que desagrada a Deus. Não tem como. Nós vivemos sim no meio de pecadores, mas não no caminho dos pecadores. Temos sim que mostrar a diferença e sermos uma testemunha viva do agir e do poder de Deus neste mundo. A pessoa abençoada, ela não segue o conselho dos perversos. Os perversos são pessoas ímpias, são pecadores, são aqueles que são caracterizados por não seguir ou obedecer a Deus, que fazem aquilo que agrada o inimigo e que desagrada totalmente a Deus. Nós também somos pecadores, falhamos, mas todo dia buscamos em sua palavra, na palavra de Deus, nos moldar o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo. Mas há pessoas que não querem ouvir falar de Jesus, não querem meditar na sua palavra, não querem buscar aquilo que o Senhor nos revela todos os dias. Então a palavra nos diz para não andar no conselho dos ímpios. E isso significa rejeitar qualquer tipo de conselho que dão essas pessoas para as nossas vidas. O que eles nos dizem não pode ser um guia para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ou senão pessoas, líderes espirituais maduros, sim, têm palavras de direcionamento para as nossas vidas. Mas o que nós devemos evitar é essa influência que essas pessoas possam ter no nosso modo de vida e nos coagir a fazer coisas ímpias, coisas que desagradam a Deus. Porque andar envolve progresso, movimento. E como o versículo ele nos instrui, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores, aquele que quer agradar o seu Senhor, o bom cristão. E vejam, além disso, nós também temos uma advertência do próprio apóstolo Paulo, quando ele nos alertou: não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Em Provérbios também nós podemos ler que não se associar com aquele que vive de mau humor e nem andar na companhia daquele que facilmente se ira. Ou seja, atitudes contrárias àquelas que Deus disse que nós, como bons cristãos, testemunhos vivos do seu poder e da sua autoridade, temos que ter. Um cristão não pode esperar fazer um progresso divino
se ele procurar conselho dos pecadores, dos ímpios, dos zombadores, ou fazer planos com incrédulos. Portanto, a palavra do Senhor nos diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que pode ter em comum a luz com as trevas? É de pensar. Neste momento, nós temos que pensar nesta palavra. A razão é a pessoa que escolhe o modo de vida dela justo e evita se associar com esse tipo de pessoas ímpias, zombadoras, comportar-se como os ímpios, associar-se com os ímpios, falar como os ímpios, fazer coisas que as condenarão depois, mais tarde, a uma eternidade completamente sem Deus. Em vez disso, podemos ler em Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em vários lugares a palavra nos faz esse alerta. Portanto, um crente que escolhe não andar no conselho dos ímpios, ele aplicará a verdade bíblica à sua vida diária, deixando a palavra de Deus ser uma lâmpada para guiar os seus pés e uma luz para guiar o seu caminho. A sua satisfação vai estar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela vai meditar de dia e de noite, e cada vez vai querer se aprofundar mais na palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Essa pessoa, sim, essa vai crescer em fé, em maturidade espiritual, em relacionamento e comunhão com o Senhor, pois a fé, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia! E em consequência disso, Deus abençoa os passos dos justos, porque eles temem o Senhor e se deleitam em obedecer os seus mandamentos. A obediência faz parte da vida do bom cristão. E esse bom cristão, ao invés de ter prazer no pecado, nas coisas do mundo, esse cristão vive uma vida limpa, como um filho verdadeiro de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de uma geração corrompida, depravada. Aleluia! O cristão faz a diferença. Por onde ele passa, as pessoas precisam perceber que há algo diferente no cristão. A Bíblia nos diz que amar a Deus e obedecer a sua palavra vai resultar em bênçãos tão abundantes, tão grandiosas, porque abençoados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a obedecem. E quando eu e você lemos as Escrituras diariamente, quando nós as estudamos, quando meditamos, quando participamos do devocional, quando memorizamos e meditamos nelas muitas e muitas vezes durante o dia, durante a noite, sempre que dá um tempinho, abrir a palavra do Senhor e ver a palavra que Ele tem para te dizer, aí sim, o nosso pensamento muda. Nossas atitudes mudam, o nosso agir muda, e nós não agimos mais como o mundo ou as coisas que nele existem, e não andamos mais no conselho do ímpio. A nossa vida muda. Não imitamos mais o comportamento deste mundo. Não temos mais prazer nas coisas desse mundo. Em vez disso, Deus nos transforma e vai mudando tudo aquilo que nós pensamos, como agimos, como falamos.
Então, sim, nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. A pessoa que entra no conselho dos ímpios ouve conselhos mundanos, depravados, faz planos com os perversos, participa deliberadamente de um modo de vida pecaminoso. E nós podemos ver que em Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 ao 7, descreve essas pessoas como aquelas que são dominadas pela natureza humana, pensam nas coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente humana resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a nossa mente resulta em vida, e vida com abundância e paz. Pois a mentalidade da natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus. Ela é enganosa. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Nós temos que seguir segundo o Espírito nos orienta. Deus, no entanto, ele chama seus filhos, eu e você, a escolher o caminho da justiça, para sermos separados, para sermos santos. Ele nos chama lá da escuridão para nós andarmos na sua perfeita luz. Este é o caminho para a paz, para bênçãos da nossa vida. Em especial este ano de 2024, que é o ano do favor de Deus em nossas vidas. Abandone o pecado, abandone o mundo, abandone os zombadores. Cuidado, meus irmãos, com aquelas atitudes, um dia o pé no mundo, outro dia o pé na igreja. Nós podemos até enganar o irmão, o pastor, mas tem alguém que jamais poderá ser enganado. Deus, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Se é difícil sair do mundo, abandonar o pecado, Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos dá seu Espírito Santo que nos revela a mente de Cristo e que nos ajuda, nos permite a realizar a sua vontade. E por outro lado, quando nós anulamos, suprimimos o trabalho do Espírito Santo, nos rebelando contra a sua vontade, então nós sufocamos o projeto de Deus em nossa vida, o propósito que Deus tem com as nossas vidas. Nós sabotamos o nosso próprio crescimento espiritual e nós entristecemos demais o Espírito Santo. Se Deus foi gracioso o suficiente para nos resgatar do pecado e da morte e nos dar uma nova vida em Cristo, o mínimo que eu e você podemos fazer é oferecer totalmente nossas vidas a Ele, em completa rendição, em completa santidade, e isso vai ser para o nosso próprio benefício. Por causa das misericórdias de Deus, deveríamos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos ler muito a palavra do Senhor para nós conhecer a diferença entre a sabedoria de Deus e a tolice da sabedoria mundana. E isso só é alcançado quando nós temos um estudo cuidadoso, diligente da palavra. Nós meditamos na palavra, lemos e relemos várias vezes para entender e gravar no nosso coração. E quando nós também desfrutamos da sabedoria de Deus em oração, quando nós
buscamos mais que cresça o Espírito em nossa vida, fazendo jejum para que a nossa carne seja anulada. Aí nós buscamos a sabedoria de Deus. E também nós temos que desfrutar essa comunhão com outros cristãos maduros, verdadeiros, que eles vão nos encorajar, eles vão nos dar uma injeção de ânimo, eles vão nos ajudar a rejeitar todo esse mundanismo e abraçar a obra de Deus, a justiça de Deus. Lembre-se, meus queridos, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, diz 1 Tessalonicenses 4:7. Ele deseja que eu e você vivamos uma vida decente, sigamos o caminho do bem, fazemos boas obras, temos comunhão com Ele, temos maturidade espiritual, que é isso que Ele planejou, que Ele determinou para cada um de nós. Que nesse dia nós meditemos nessa palavra, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E que assim nós honremos a vida que Deus nos deu e que nós buscamos viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Pois um dia, lá no céu, estaremos livres do pecado, livres de todos os efeitos do pecado, livres de toda impureza e de todo o mal. Mas até lá, meus queridos, vigie. Nós temos que manter o nosso olhar firme em Jesus, que Ele é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. E nós temos que continuar correndo essa nossa corrida para chegar ao nosso destino, a terra prometida, escutando, sendo obediente ao nosso Senhor. Que nenhuma voz destrutiva, pecaminosa venha nos afastar do caminho, dos propósitos, dos objetivos, das promessas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Meditemos nessa palavra. É muito forte, muito profunda essa palavra. Muitos não conseguem sair do mundanismo, mas eu e você podemos orar por essas pessoas e orar por nós mesmos, pedir que o Espírito Santo nos fortaleça dia após dia e que permaneçamos vigilantes. Deus abençoe você, em nome de Jesus.